para Jesus uma linda salva de palmas. Meus irmãos, hoje vai ser um dia de batalha aqui. Você que está assistindo e às vezes só assiste um pedaço, assiste todo o programa hoje, que até o final Deus vai abençoar bastante. E eu quero que você receba tudo aquilo que Deus tem para você. Há um versículo em Romanos capítulo 8, versículo 11, que eu gosto muito desse versículo e que nós temos que entender o que Deus está falando aqui, porque nós estamos perdendo muito. É uma das missões do Espírito Santo. A missão dele é nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, nos guiar em toda a verdade, que é a palavra de Deus, mas ele também tem uma missão, é o Romanos 8:11. O apóstolo Paulo escreveu assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Aqui tem uma promessa incluída aqui de cura para a doença do corpo, da mente também. O que está dizendo aqui? Que se o Espírito maiúsculo é o Espírito Santo, daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, quer dizer, o Espírito de Deus, que foi Deus que ressuscitou através do Espírito Santo. Jesus estava separado de Deus, o Espírito Santo, depois que ele venceu o diabo, o Espírito de Deus desceu lá no inferno, tocou em Jesus e vivificou a Jesus. E diz a Bíblia que nós fomos vivificados com Cristo naquela hora. Aí Jesus poderoso saiu, ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Agora ele estava religado em Deus. Enquanto a pessoa está separada de Deus, nada acontece. Ela ora e não consegue nada. Ela pede e não recebe. Ela diz, mas eu não sei onde está Deus, porque eu estou orando tanto. Não é por orar muito, por muito falar que você vai ser ouvido. É por falar certo, sério, sem nenhum impedimento. A Bíblia diz em Isaías 59:2 que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Vai fazendo. Quanto mais ela dura, mais separado você está. Qual é a melhor hora para confessar um pecado? O segundo seguinte após ter pecado. Vai começar você então a ser separado. Oh Deus, eu errei, só me perdoa. Aí o processo é paralisado e você é religado. Mas você vai deixando um dia. Aí quando vê, é tarde demais. Deus já está lá pelo Júpiter e você está aqui na Terra aqui, pedindo e não está lhe atendendo. Então, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, se você recebeu o batismo do Espírito Santo, eu não recebi, você está atrasado, você tem que receber. Porque a Bíblia diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele não. Tem que ter o Espírito de Deus em você. Aí na hora que Jesus lhe batiza, ele é o batizador. O lindo disso é que não sou eu nem nenhum pastor. Eu posso pôr minha mão na pessoa, chorar, não acontece nada. Posso pôr sob direção de Deus. Ele está batizando, ele fala, põe a mão. E acontece. Se ele habita em você, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal. O que é vivificar? Da vida. Ah, eu tenho um acidente aí que me deu uma sequela, eu ando assim, uma hora que ele descer em você, você vai andar assim, você vai fazer. E outras coisas mais, ele vai curar você, vai abençoar. Também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Por isso tem que ter o Espírito Santo, pessoal. Ele vai vivificar através do Espírito Santo. E você vai ser essa bênção. Amém? O Espírito de Deus habitando em você, pega que isso é profecia. Ele vai ser usado para curar o seu corpo mortal. A sua mente, que às vezes está tão esquecida, já não lembra de mais nada. Quem sou eu? Sei lá quem é você, quer dizer. Mas aí você tem que pegar com Cristo e Ele cura. Irmão, se está aqui, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não haverá de passar. Amém, Jesus? Diga graças a Deus. Vou ler de novo o versículo, esse versículo é sua meditação. E
Se o Espírito, maiúsculo é o Espírito Santo, daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, que é o Pai, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Quem falou isso estava inspirado pelo Espírito de Deus, por isso está na Escritura. Não é palavra de nenhum pregador, nenhum de nós pode fazer doutrina, nem eu nem ninguém. Se um dia um pastor lhe disser, Deus me revelou isso aqui, está na Bíblia? Não, foi Deus não. Tudo está na Bíblia, não tem. Você não pode, o pessoal de Bereia é chamado de nobres, porque Paulo foi pregar lá e disse, onde está escrito? Falava ele lá, é verdade, se não tivesse não aceitava. Não aceite, seja nobre, só Deus só fala através da palavra dele, e fala. E o bom é que você entende sem que eu tenha que traduzir para você. Cada um entende na sua necessidade. Essa revelação é um canal que você tem para chegar ao Pai e o Pai chegar a você. E Deus vai abençoar bastante. Amém? Agora vamos no Salmo 103, um estudo muito lindo aqui agora, pessoal. Preste atenção que isso vai lhe ajudar. É outra revelação de Deus. Começa no versículo 8. O Salmo 103 foi escrito pelo rei Davi. Diz assim, misericordioso e piedoso é o Senhor. Quando pensar em Deus, não pensa num ser zangado, que a religião diz que ele é. Não, Deus não está nunca com cara zangada. Deus está sempre com um sorriso para todo mundo que o procura. Ele garante que aquele que o busca, encontra. Aquele que bate, ele abre a porta. Aquele que pede, recebe. Pode fazer isso, que é a palavra de Jesus. Então ele é misericordioso. O que é misericórdia? É um dom que Deus tem de não jogar a gente fora da presença dele, mesmo que a gente não mereça. Mas missionário, eu gastei toda a misericórdia de Deus até ontem, então se alegre, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você está tudo zerinho, você se acertar com Deus e parar de errar e passar a ser uma pessoa abençoada. Ele é misericordioso e piedoso, ele ora com você assim com piedade, ele quer lhe abençoar, ele sabe que você não está fazendo por onde, mas ele vai lhe levantar. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo, terceira coisa que ele é, paciente até demais. Ele nunca termina a paciência dele, a longanimidade, é uma esperança bondosa, uma bondade esperançosa de que você vai cair em si, vai clamar a Ele, vai buscar na palavra, Ele vai lhe abençoar e você vai ser uma benção. E grande em benignidade, então além de longânimo, tem a quarta agora, Ele é grande em benignidade, Ele nunca vamos dizer assim, escassa a benignidade dele, essa esperança bondosa, bondade esperançosa. Ele é benigno. Sabe o que é uma pessoa benigna? De bom caráter. Tem gente que não é não. Se errou, você não vale nada, sou infeliz. Mas se ele errar, por favor, me ajuda. O caráter dele não é bom, de Deus é bom. Deus nunca erra, mas quer levantar os que caíram. Não quer que ninguém fique prostrado. Não quer que ninguém sofra. Se quiser, está Isaías 1,19, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Meu irmão, tem que querer e tem que ouvir. Se você está tanto tempo malhando em ferro frio, machucando a mão, pare agora e comece a buscar Deus. Depois vai ser só uma oraçãozinha que você vai resolver o seu problema. Procure estar na palavra. Que mais? Versículo 9. Não repreenderá perpetuamente. O que é isso? Uma coisa perpétua, ela tem início e tem fim. Uma coisa eterna, Deus é eterno, não tem início e não tem fim. O Senhor Deus não repreenderá perpetuamente. O que significa? Enquanto nós estamos aqui, Ele repreende. Você fez uma coisa, qualquer pessoa, a consciência queima, ele fica chateado. É repreensão de Deus. Mas ele não repreenderá perpetuamente, é só naquele pedaço. Mas pode chegar até o final da sua vida. Mas acabou. Você partiu, não repreende mais, você vai ter a sentença. É preciso se acertar com Deus agora, quando você está a caminho. Partiu em erro, não tem jeito.
Mas não repreendar perpetuamente. A pessoa faz e pede, que um dia Deus abandona. Nem para sempre conservará a sua ira. Não vai conservar para sempre, não. Meu irmãozinho, se você falar com Deus, você pode estar debaixo da ira do Senhor. Senhor, de coração, viu pela palavra que você errou? Sem mim nada podeis fazer, tem que estar nela. Eu errei, me perdoa. Ele vai lhe dar condições de você se acertar com a sociedade e ser uma benção. Deus é bom. O que mais que é? Ele diz aqui: não nos tratou segundo os nossos pecados, nunca. Se fosse assim, nós seríamos fulminados na hora. Nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Ele é Pai, Ele é misericordioso, Ele é piedoso. Ele, que mais que Ele é? Ele é longânime e grande em benignidade. Então Ele não trata segundo os nossos pecados, nem retribui segundo as nossas iniquidades, que aí seríamos destruídos na hora. Aí vem uma coisa muito bonita. Preste atenção, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Dá para medir o quanto o céu está elevado? Não, tudo aqui é céu, vai a vida toda, assim que está. Olha, quanto o céu está elevado sobre a terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Você não consegue medir a misericórdia de Deus. Você temeu a Deus, respeitou, procurou na palavra, Deus muda a sua vida. Você pode estar no pior caso do mundo de pecado. Você muda e passa a ser uma pessoa livre dessa influência maligna. Outra que você deve prestar atenção. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Qual é a medida do Oriente de distância do Ocidente? Nunca vão se encontrar. Olha, eu estou aqui, o sol nasce ali, daqui para lá é Oriente, ele põe do lado de cá. Se ele me laça a mão direita, ele põe a minha mão esquerda. Aqui é Ocidente. Quando você começa a andar a Oriente, mesmo que a Terra é redonda, você nunca vai parar de andar ao Ocidente. A hora que você chegar aqui que você começou, você continua andando ao Ocidente. Não se encontram. Se você sair andando ao Oriente, estamos aqui em São Paulo, você chega no Mato Grosso do Sul, você entra na Bolívia e no Paraguai, e depois você passa ali pelos Andes, vai pelo Atlântico, passa lá na Ásia, volta e está sempre andando ao Oriente, ao Ocidente. Oriente é a esquerda, onde o sol nasce, Ocidente onde ele se põe. Então, assim, olha, quanto está longe o Oriente do Ocidente, vai longe mesmo. Assim afasta de nós a nossa transgressão. Começou a andar a Oriente, quando é que eu vou chegar ao Ocidente? Nunca. A menos que você pare aqui agora e anda ao Ocidente. Quando você chega ao Oriente? Nunca. Então assim Deus afasta de nós, irmão. Amigo, que Deus tão lindo que nós temos, que não está pedindo penitência a você. Ô, seu infeliz, você vai passar 6 meses de joelho? Não. Ele disse que você é bem sucedido, você é feliz que me procurou. Ele é Pai. Você está doente, Ele cura. Você está passando problema no casamento, financeiro, qualquer hora, Ele também liberta você e prospera. Ele está oferecendo para nós os seus serviços, que, diga-se de passagem, são os melhores do mundo, gratuitamente. E Ele proibiu a gente, hein? Dai de graça o que de graça recebestes. Quanto é que custa a bênção? Mais barato que 0,800. 0,800 você tem que bater lá 0,800 e às vezes não atende. A de Deus atende toda hora, basta você querer. Como um pai se compadece de seus filhos? Já viu um pai dar uma serpente para um filho? Dar um ferro quente na mão do filho? Não faz isso, a não ser que é doido, né? Aí esse está precisando de tratamento. Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Irmão, assim como um pai se compadece, luta e trabalha dobrado para pagar um curso de um idioma, para pagar a faculdade, ele não tem, mas quer que o filho tenha, o Senhor se compadece de nós. Só que Deus é infinitamente mais Pai do que nós somos. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Deus sabe até quando eu posso existir. O meu pai não sabia. Teve umas vezes que ele me deu umas pisas lá que eu não gostei não, hein?
Que tempo dava. Pois com essa nossa escritura, e lembra que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai e seu lugar não conhece mais. Que não precisa explicar. Mas a misericórdia do Senhor, olha que coisa linda, é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu concerto, a aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. É isso que Deus mandou falar para você. Vamos ficar de pé que eu vou orar agora. Meu irmãozinho, Ele é Pai verdadeiro, Ele quer lhe abençoar. Depois da oração virá aqui o pastor Jaime, que aí eu vou entrar na novela de vida real, eu vou fazer outra coisa e o pastor Jaime continua com vocês, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Curve a cabeça e feche os olhos agora. Pai, eu estou entrando em nome de Jesus diante de Ti, e eu tenho certeza, Pai, que Tu vais abençoar esse povo agora. Não importa a necessidade de cada pessoa, a dor, o problema. Pai, nós ouvimos muito hoje, pelo Teu Espírito que habita em nós, o Senhor vivificará o nosso corpo mortal. Ô Pai, essa pessoa que tem uma dor na nuca, pode ser pressão alta, pode ser outro problema, não importa, Pai. O Senhor é que sabe das coisas, sabe como operar. Venha curar essa pessoa dessa dor na nuca agora, para nunca mais existir. Ô dor na nuca, eu te repreendo agora, te reprovo e te ordeno. Saia dessa pessoa, vá embora e leve todo o seu mal. Ela vai ficar livre agora, em nome de Jesus Cristo. E todos os outros males saiam, em nome de Jesus. E você diz, obrigado, Jesus. Você que estava com a dor na nuca, fecha agora aí, porque eu senti, não foi à toa. E vê, ô missionário, a minha dor passou. Quem é que a dor passou? Eu queria ver agora em nome de Jesus. Lá tem uma irmã, lá do lado esquerdo, lá perto da parede esquerda lá. Mas tem mais. Tivemos umas 7 pessoas aqui, pelo menos, curadas de dor na nuca. Aqui na frente, o que foi, irmã? Eu cheguei aqui, pastor, o missionário estava com a dor aqui no pescoço, que eu achava que era a causa dessa tiara que eu estava no cabelo. Mas aí agora foi, e depois começou aqui um gelinho, aí sumiu a dor. Mas a tiara é tão bonitinha que eu não fazia isso não. Você foi o quê? A nuca, essa madrugada, um mau jeito de dormir, travesseiro. Sempre a gente fala que é um mau jeito, não pensa nunca que é o inimigo que fez isso. Mas foi embora? Graças a Deus. Então, glória a Deus. Terceira pessoa, a segunda, a terceira agora. Estava com dor também na nuca, a hora que eu vinha vindo para cá e agora passou. Glória a Deus. A quarta pessoa lá. Estava 3 dias com dor na nuca, mas agora, depois da oração, eu fiquei curada. Amém. Lá na galeria, a quinta. Eu já fazia uns dias já que eu estava com essa dor e eu estava até preocupada. Falei, nossa, o que será? Mas eu estava orando e pedindo para Deus e o Senhor me curou. Glória a Deus, Glória que a bonito, Deus. pessoal. A sexta pessoa. Missionário, eu estava com muita dor na nuca e passou. Glória a Deus. Cadê a sétima pessoa agora? Não pode ter vergonha, não. Na verdade, são 11 pessoas. Pessoal, eu falei 7, mas são 11. Você trata de contar para o diabo não trazer. A sétima aqui. Há 2 semanas, missionário, eu estava com muita dor aqui. Qualquer movimento que eu fazia, agora com a oração. Sumiu agora. Em nome de Jesus. Onde está a oitava pessoa agora? Está faltando 4 pessoas ainda. E não pode ficar com vergonha, pessoal, porque o bicho está doido para voltar e trazer 7 vezes mais. A oitava está aqui. O que foi? Eu estava com muita dor, mas pegava do pescoço, pegava tudo aqui. Aí falaram que é da idade, né? Você já está com 650? Eu já passei, já estou com 80. Não, 650, não foi 65, não. Mas aí é muito, né? Não, o Matusalém foi a 969. Quer me envelhecer Está livre agora? Estou Então, onde está a nona pessoa agora? Pessoal, não pode ter vergonha. Quando Deus cura, Ele sabe por que Ele curou. E você vai contar para esse mal não voltar em nome de Cristo. Missionário não estava podendo fazer isso há muito tempo. Aí é torcicolo, mas é nuca, né? Também é dor ali. Tem mais alguém, pessoal? Não tem mais tempo para perguntar agora. Tem. A nona está ali. Pega as outras 2 logo. Você foi o que, jovem? Eu estava com dor aqui na nuca. Saiu? Agora saiu. Também. E você foi o que, irmã? Também eu dor na nuca. A Muito tempo que eu não conseguia. A 10ª pessoa já foi. Cadê a 11ª? Lá atrás. Pode falar. Esperando. A minha foi a dor na nuca, que estava descendo
até aqui na igual da outra coluna. ali. Foi embora? Foi embora. Vamos aplaudir a Jesus, pessoal? Olha, podem sentar. Agora nós vamos à novela da vida real e o pastor Jaime continua com vocês. Eu tenho outra missão agora. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vamos receber o show, depois é ele, mas a novela Aplaudindo a Jesus. Em 2004, Maria Lúcia sofre um acidente. Caí de ponta cabeça, ele começou o problema na minha coluna. Devido ao acidente e também pela minha idade, também estava desgastada. Deu artrose, gastou tudo e estava no osso com osso. É importante dizer que a artrose, ela é um desgaste da cartilagem que depois acaba levando a um desgaste da articulação. Não teve outro jeito, eu tive que colocar 4 parafusos na minha coluna. Tive fibromialgia através dessa operação, desses ferros na minha coluna. Tive começo de depressão, fiquei mal, virei até tipo um robô para andar, né? Minha coluna travava, minhas pernas travavam, não andava. Com o tempo foi deteriorando as partes de cima. Maria retorna ao médico e ele dá mais um diagnóstico ruim. Ele disse que com o tempo eu ia ter que colocar parafuso no meu pescoço. O C7 já estava osso com osso, então a dor era horrível. Isso aqui é um exemplo da coluna cervical que nós temos aqui no nosso pescoço. É como se fosse um amortecedor entre um osso e o outro. Com a degeneração, esse espaço aqui, ele também diminui. Aí o que acontece? O osso de cima com o osso de baixo acabam ficando mais próximos um do outro e roçando um pouquinho. Os primeiros sintomas, digamos assim, é dor e desconforto. Aqui em cima era demais, parecia que eu estava carregando uma tonelada de peso. Quando eu virava o pescoço assim, eu fazia barulho. Não existe cura, existe tratamento, né? Porque ela é uma degeneração. Maria Lúcia é convertida desde 89. Em 2016, ela passa a congregar na Igreja da Graça e sente o chamado de ser patrocinadora. E ela sempre foi fiel no seu patrocínio, né? Sempre fez com amor. Ela nunca se pesou para ajudar essa obra. O missionário R.R. Soares ia lá na São José à noite. Falei, eu vou sair do meu trabalho e eu vou lá e eu vou sair curada em nome de Jesus. E eu fui, determinei, ouvi aquela palavra curta e eficaz. Tomei posse daquela palavra e ele chamou para orar, fui lá na frente, na mesma hora. Foi a mesma coisa de tirar com a mão aquela dor. Ela aproveita a oportunidade e conta o testemunho para o pastor Fernando. Eu cheguei aqui e estava com dor aqui no pescoço. Eu já fui constatado que eu tenho do C3 ao C7 desgastado. E eu cheguei aqui com dor. E graças a Deus não estou mais com dor. E não está mais gastado em nome de Jesus. Não, em nome de Jesus. Estou curada por completo. Aquele que começou a boa obra termina, amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Nunca mais me deu aquela dor. Eu lembro um trechinho da mensagem do missionário, quando ele dizia que quando Deus desfaz a obra do diabo na vida de uma pessoa, ela nunca mais poderá ser refeita de novo. E assim foi o que aconteceu na vida da Maria Lúcia. Jesus restituiu toda a minha coluna, porque não me deu mais dores nenhuma. Portanto, que eu trabalho sentada. Ela é cobradora do transporte público em Curitiba e trabalha em tubos como este, agora feliz por não sentir mais dor. Hoje eu sou ligeirinha, sou rápida, depressão já era. As dores, fibromialgia desapareceram. Jesus deu uma limpa no meu corpo. Creio que foi desta maneira que Deus alcançou ela com essas bênçãos maravilhosas, né, na saúde dela. Hoje está curada, liberta. E eu fiquei curada para a glória do nome de Jesus. Bonito, né? Glória a Deus. E a simpatia dela que é importante. Como é que ela conta o testemunho dela. E é importante o que ela falou também, né? Que o pastor falou que é a porta que Deus fecha, quem abre. Quer dizer, se Deus desfez aquela obra, ninguém consegue refazer aquela obra. Não tem demônio que consiga, que tenha esse poder. Vamos abrir o coração, por favor? Missionário,
Tenho 36 anos e preciso de ajuda. Sou viciada em bebida alcoólica e por mais que eu tente me libertar desse vício, eu me sinto presa a ele. Às vezes tenho a impressão de que Deus não está comigo, pois oro e não obtenho resposta. Quero ter fé para sair dessa situação ruim. O que devo fazer para alcançar minha libertação, missionário? Bem, hoje o pastor já respondendo, eu sou uma testemunha disso, eu sei o que é o alcoolismo, mas a Bíblia diz, quem está em Cristo é nova criatura. Então você está pedindo a libertação, peça a Jesus para entrar na sua vida. A Bíblia fala, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É questão da pessoa então. E procure um homem de Deus que ore, em posição de mãos. Tem uma força maligna aí que um homem de Deus coloca para fora e você é completamente liberta em nome de Jesus. Vamos orar? Fiquem de pé, por favor. Primeira oração para o pessoal de casa, mas vale para você já. Deixa eu fazer uma oração. Pai, a tua palavra diz, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Ajude essa pessoa a crer na grandeza do teu amor e ter prazer no Senhor. O Senhor concederá o que deseja o coração dela. Que esta bênção alcance cada pessoa de casa, em o nome de Jesus.